Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 22 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 16 ao 21, que diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no final do evangelho de ontem, sexta-feira, dizia que o povo tinha reconhecido Jesus como profeta e Jesus percebeu que o povo queria proclamá-lo rei. Então Jesus sai, Jesus foge, se retira para um lugar sozinho. Então, aí vem o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje que vai dizer que os discípulos desceram ao mar, foram para o mar, pegaram a barca, foram para o mar sozinhos, sem Jesus, né? Sem Jesus. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Então eles estavam sozinhos na barca, ia por outro lado do mar. E diz o texto: soprava um vento forte e o mar estava agitado. O que significa isso? Tempestade. Tempestade. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus. Mas veja, enxergaram Jesus, mas não reconheceram Jesus. Eles não reconhecem Jesus. Inclusive, eles ficam até mesmo com medo, diz o Evangelho. Ficaram com medo. Então foi necessário Jesus dizer: Sou eu, não tenhais medo. Tem alguns detalhes aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, a barca. A barca, aqui no Evangelho, é a imagem da igreja. A barca de Pedro. Ou seja, o que é a barca de Pedro? A barca de Pedro é a igreja. A igreja que navega no mar da vida deste mundo e que está sujeita a tempestades, que enfrenta noites escuras. As tempestades é tudo aquilo que vem contra a barca de Pedro, ou seja, contra a igreja. Então, uma pergunta: como é que a igreja lida com as tempestades da vida? É claro que, no primeiro momento, nós entendemos que a barca é a igreja. É claro que nós podemos aqui pensar sobre a barca da nossa vida, a barca da nossa família, não é? E outra pergunta: como é que nós enfrentamos os ventos fortes, o mar agitado, o mar da vida, né? Ou seja, como é que nós temos enfrentado as tempestades da vida? Diante das tempestades da vida, nós alimentamos o quê? O medo? Como nós lidamos com as tempestades da vida? Jesus, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre o mar. E aqui é muito interessante por quê? Porque na Sagrada Escritura, o mar é símbolo do poder do mal. A gente hoje para pensar, mas como é que pode? O mar tão belo, a gente para diante do mar, a praia ali é um lugar que você relaxa, desopila. Você está estressado, eu vou para a praia para poder relaxar, dar um mergulho. Isso é ótimo, né? Mas veja, interessante, porque na Sagrada Escritura o mar é o poder do mal, simboliza o poder do mal.
E quando diz, o Evangelho narra que Jesus caminha sobre as águas, é para dizer que ele é o Senhor, que ele está acima de todo o mal. E aí está o motivo pelo qual aqueles que enfrentam a tempestade, ou seja, a igreja, a nossa vida, a nossa família, as tempestades que enfrentamos, não devem nos causar medo. Ou se tivermos medo, nós não devemos ser escravos do medo. Por quê? Porque aquele que vem ao nosso encontro é maior, está acima de todo mal. Ele tem o poder de andar sobre as águas. Ele tem o poder de acalmar tempestades. Então, aquilo que foi palavra de Jesus para os discípulos é também para nós hoje. Não tenham medo, sou eu. Ou seja, a presença do Senhor deve nos levar à confiança, a confiar que venceremos, que passaremos pela tempestade da vida. Veja, sou eu, não tenha medo. A presença de Jesus na nossa barca, na barca da nossa vida, é sinônimo de segurança. Nós estamos seguros por quê? Porque estamos com o Senhor. Porque estamos com Jesus. Jesus está conosco. Jesus é fonte de confiança, de segurança. Percebe isso? Percebe? O que você percebe em você? Você percebe confiança? Ou você percebe somente o medo? Você é uma pessoa que se rende, que se deixa escravizar pelo medo? Então, a sua experiência com Jesus não te leva a superar, a enfrentar o medo? O medo das tempestades da vida, o medo do sofrimento, o medo dos dias maus? A sua experiência de fé, a sua experiência com Jesus não te leva a enfrentar as tempestades confiando corajosamente no Senhor, que se faz presente, que vai ao teu encontro e diz: Sou eu, não tenha medo? É essa a palavra de Deus para nós hoje, meu povo. É essa a palavra de Deus para nós hoje. Não alimentemos o medo, alimentemos a nossa fé, alimentemos a nossa confiança, porque aquele que caminha sobre as águas, aquele que tem o poder de acalmar tempestades, ele está conosco. Ele está do nosso lado. Ele tem o poder de acalmar as tempestades da nossa vida. Então, não tenhamos medo. Não alimentemos o medo. É natural sentir medo. Porém, não se deixe escravizar por ele. O Senhor é maior. O Senhor te fará, se possível, também caminhar sobre as águas sem medo, porque ele está conosco. Então, Jesus é fonte da nossa segurança, da nossa confiança. Creia no Senhor. Ele te diz hoje também. Diz hoje para você: sou eu. Eu estou aqui. Não tenha medo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.